igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes nesta manhã de estar aqui? O Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui nesta manhã. Deus tem grandes coisas a fazer a nosso favor nesta manhã. Você crê? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos no culto, último culto desse mês, do mês de julho, o culto do amigo. E nosso maior amigo está aqui presente, que é o Senhor Jesus. Amém? Convido você a abrir a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, do versículo 22, vamos ler até o 25. Enquanto isso, quero orar ao Pai. Querido e amado Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, primeiramente queremos Te agradecer por estarmos aqui nesta manhã, iniciando, Papai, esta semana da melhor maneira possível, que é estando na Tua presença, na Tua casa, Te louvando, Te engrandecendo e exaltando o Teu santo e bendito nome. Papai Santo e querido, neste momento, Senhor, eu confesso que eu dependo 100% de Ti, Espírito Santo. Eu quero ser somente o vaso, somente o instrumento usado nas Tuas mãos nesta manhã, para falar a cada coração aqui que veio, que adentrou neste lugar, nessa casa de oração, Papai. Desde já nós repreendemos toda ação do inimigo, toda palavra contrária, toda arma forjada contra nossas vidas, Senhor, que seja repreendida agora e caia por terra em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, eu peço os anjos do Senhor acampados ao nosso redor, nos guardando, nos livrando de todo o perigo e todo o mal, Senhor. Senhor, a Tua palavra vai ser lida, a Tua palavra que cura, que salva, que liberta, que restaura, a Tua palavra que não é morta, mas é uma palavra viva. Que essa palavra venha falar aos nossos corações, ao coração da Tua igreja nesta manhã, Senhor. E no final, Pai, como sempre, somente o Teu nome será glorificado, somente o Teu nome será exaltado, Senhor. É o que eu Te peço desde já e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, do versículo 22 ao 25, a palavra do Senhor diz assim: E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Algumas versões está religiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei um altar, em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais e não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Que o Senhor venha abençoar a Sua poderosa palavra. Pode se assentar, igreja. Pode se acomodar. Desde já agradeço ao pastor Zada pela oportunidade de estar trazendo uma palavra nesta manhã. E o título que o Senhor colocou no meu coração: O Deus desconhecido. Quando o mundo fala de Deus, é algo muito delicado, muito complexo para as pessoas do mundo que não entendem. Quando se fala de Deus, quando o assunto é Deus, muito se questiona a respeito de Deus. Quando se fala de Deus, pouco se entende, e menos ainda compreende aquilo que Deus faz, e muito menos se conhece de Deus.
E olhando para esse texto, o Senhor falou ao meu coração para compartilhar com você, que está aqui pela primeira vez, ou até mesmo você que é cristão há tanto tempo. Deus vem falar a nós a necessidade de nós conhecermos a Deus, a necessidade de nós nos relacionarmos com Deus. Quando nós dizemos de Deus, há muitos porquês. Mas por que isso? Por que daquilo? Por que Deus permitiu tal coisa? Por que o mundo está desse jeito? Existe Deus? Tantos questionamentos colocamos em nossas vidas a respeito de tantas coisas que acontecem em nosso redor, acontecem na nossa vida. E esse questionamento muitas vezes entra em nosso coração e muitas vezes nós duvidamos da existência de Deus. Mas uma coisa é certa, uma coisa é verdadeira: esse Deus é vivo e Ele existe. E Ele deseja que nós o conhecemos a cada dia mais. Aleluia. Nessa manhã iremos falar sobre o conhecimento de Deus e a falta dele. A falta desse conhecimento, o que nos leva. Nós vamos falar de 6 pontos. Eu quero colocar aqui 6 situações, 6 pontos. Nós vamos colocar durante a pregação, falando a respeito do que é bom, o fato de nós conhecermos Deus. E muitas coisas você está há tanto tempo na igreja, só que você esqueceu de muitas coisas. De repente você está aqui na igreja há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. De repente tem coisas que vão sendo faladas e você vai passando despercebido. Mas o Senhor hoje, nesta manhã, traz a memória às nossas vidas. O conhecimento. O que o conhecimento nos proporciona? O conhecimento, ele esclarece dúvidas de determinado assunto. O conhecimento, ele abre portas. O conhecimento faz de nós pessoas mais cultas. O conhecimento faz de nós pessoas mais inteligentes. Conhecimento, vamos colocar um conhecimento agora, não só o conhecimento de Deus, mas o conhecimento que eu digo agora em todo, tanto no mundo secular, tanto no seu trabalho, em você investir em estudos. Isso é bom, isso é muito bom, nos faz pessoas melhores. Eu costumo dizer, quando eu vou ministrar para as pessoas, um advogado que realmente conhece as leis, seja ela trabalhistas, seja ela criminal, um advogado que realmente estuda, que conhece as leis, são anos e anos estudando, ele tem um conhecimento. E quem consegue enganar esse advogado? Ele tendo conhecimento. O conhecimento abre portas. Quero te dar um exemplo fácil de você entender. Se na empresa que você trabalha ali, vai abrir vaga, vai surgir vagas para determinada área. Se você tem o conhecimento, você está um degrau a mais que os outros. Se você tem o conhecimento do assunto, a sua chance de você subir é mais fácil. Por quê? Você tem o conhecimento. E muitos outros exemplos nós podíamos citar aqui. Muitos outros exemplos nós podíamos citar. O fato de nós temos o conhecimento. Assim também é o crente. Assim também é o cristão, que conhece a palavra de Deus. Porque nós conhecemos Deus aonde? Na sua palavra. Quando o crente, quando o cristão conhece a palavra de Deus, as sagradas escrituras, dificilmente ele é enganado. Dificilmente ele é levado por doutrinas falsas. Dificilmente ele vai errar. É o que nós vamos aprender aqui nessa manhã. A falta de conhecimento, vamos falar um pouco agora. É tudo ao contrário do que já foi dito. A falta de conhecimento gera tanto na vida física, na vida material, na vida natural, como também na vida espiritual. A falta desse conhecimento gera perca de direitos. Quando nós não temos o conhecimento de determinado assunto, nós perdemos. Nós temos a lei do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor. Tantos direitos que nós temos, mas poucos nós conhecemos. Nós levamos prejuízo por causa disso. Nós somos enganados por causa disso, por não termos esse conhecimento.
Vamos trazer agora para a vida espiritual. Vamos trazer agora para a Bíblia. A falta do conhecimento da palavra de Deus. Nós perdemos muitos direitos que temos na palavra. Por isso eu aconselho você, leia mais a Bíblia. Busque mais a presença do Espírito Santo. Eu não entendo, a Bíblia é complicada de se entender. Sim, para o homem natural ler a Bíblia, ele vai ver coisas ali que ele não vai entender, porque a Bíblia diz que a pregação da cruz é loucura para o mundo. Mas quando você pede auxílio, ajuda ao Espírito Santo de Deus, que está em nosso meio, Ele ajuda você a você entender a palavra de Deus. E aí sim nós começamos a entender aquilo que Deus quer de nós. Nós começamos a tomar posse das promessas que Deus tem para nossas vidas. A falta de ensinamento faz nós perdermos oportunidades. A falta do conhecimento nos faz nós perdermos oportunidades. Quantas oportunidades nós deixamos passar porque não temos o conhecimento? Seja ministerial, seja no trabalho, seja onde for, a falta de conhecimento nos faz perder oportunidades. A falta de conhecimento nos faz perder bênçãos. Bênçãos vindas de Deus. A falta desse conhecimento nos faz nós perdermos essas bênçãos. A falta de conhecimento faz com que portas se fechem. A falta do conhecimento faz nós ficarmos presos em muitas coisas, como os costumes, ensinamentos, tradições. Pagamos um preço muito alto por falta do conhecimento. Aqui estamos fazendo uma rápida introdução para nós entendermos aquilo que o Senhor vai falar conosco nesta manhã. Olha o que a palavra do Senhor diz em Oséias, o profeta Oséias. Deus fala através do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu esquecerei de teus filhos. O povo de Deus estava sendo destruído por falta de conhecimento. Conhecimento esse que vinha do sacerdote. O sacerdote tinha a lei ali, ele passava para o povo, mas isso estava sendo distorcido, não estava sendo passado, e o povo estava perecendo. Ei, igreja, nós temos que ter esse conhecimento, o conhecimento da palavra de Deus, para que nós não possamos ser destruídos. Estamos vendo tantas famílias, não digo só as famílias que não servem a Cristo, mas estou dizendo famílias aqui dentro da igreja sendo destruídas, casamentos sendo destruídos. Por quê? Por falta do conhecimento da palavra de Deus, por falta de repente de nós conhecermos mais o nosso Deus, porque a questão de conhecer Deus envolve relacionamento, e Deus deseja ter esse relacionamento conosco. Se nós lemos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, se não me engano, o verso 18 diz que Deus quer se tornar um conosco. Ele faz isso através do teu Santo Espírito. Oséias diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. De repente você está aqui nesta manhã, e o que você tem vivido na tua vida, uma vida de perca, uma vida de sofrimento, uma vida que as coisas têm dado errado na tua vida, uma vida que você olha e fala: não tem mais jeito. Eu tenho algo a dizer para você, que você vai aprender aqui nesta manhã. É um Deus que pode mudar essa situação na tua vida. É um Deus que pode restaurar aquilo que foi desfeito, aquilo que o inimigo levou da tua vida. Ele pode restaurar, Ele pode multiplicar, como foi louvado aqui. Deus muitas vezes foi tirado, mas Deus dá em dobro para você, meu querido. É só você crer na loucura da pregação, porque a pregação é loucura. A pregação é loucura. Aleluia. Nesse texto que acabamos de ler em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo ficou indignado ao ver que as pessoas estavam sendo enganadas pelo diabo. Olha no versículo de número 16, a Bíblia que você abriu. Quem não trouxe Bíblia está no telão. Atos 17, verso 16, olha o que a palavra do Senhor nos diz:
E quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se movia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Eu quero explicar rapidamente o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo, quando todos nós conhecemos, até antes de se converter, era um perseguidor da igreja, um perseguidor de cristão, se converteu e começou a fazer a obra do Senhor. E aqui então Paulo chega em Atenas, enquanto ele estava esperando ali Timóteo e Silas, ele viu aquela em Atenas ali, a idolatria daquele povo. E aquilo ali a Bíblia nos diz que Paulo, no seu interior, ele ficou indignado, ele não se conformava com aquela situação que ele estava vendo ali, aquele povo, tantas adorações. Ele começou a ver aquela idolatria, e ele se conturbou dentro de si, e falou: não, eu preciso pregar, eu preciso mostrar conhecimento para esse povo. Então Paulo começa ali a ministrar. Paulo ali com os judeus, com os gregos, Paulo começa então a anunciar Cristo. Paulo começa a anunciar ali a ressurreição de Jesus Cristo, que a salvação só há em Jesus Cristo. Aí muitos deles ouviram dizendo: que é isso que você está dizendo? Que coisas estranhas é essa que você está pregando, Paulo? Se você ler o texto você vai ver. E Paulo fala assim: esse Deus que eu estou pregando é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele começa então a ministrar, e até acharam que Jesus e ressurreição era algo diferente. Eles não estão entendendo, estão dizendo assim: ó, o que esse homem prega, o que esse homem está pregando é doutrina de demônios, é deuses estranhos. O que ele está pregando? Só que aquele povo era um povo muito curioso. Se você ler o texto ali, você vai ver que aquele povo existia ali. Eles só faziam o quê? Ficavam nas praças, só querendo ouvir as boas novas. E quando eles ouviam algo novo, eles queriam compartilhar. Então eles pegam o apóstolo Paulo e levam até esse lugar chamado Areópago. Areópago na Grécia era um local onde ali se reunia o tribunal para decidir sobre questões religiosas, questões morais. Ali ficavam os maiorais ali. E naquele local, quando nós vemos aqui no verso de número 22, estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Em algumas versões está um pouco religioso. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Eu imagino Paulo passando naquele Areópago, aqueles altares, e ali Paulo vendo, de repente, a imagem ali dos deuses gregos: Zeus, Apolo, Afrodite, Eros, tantos deuses adorados, a mitologia grega. Muitos conhecem, o próprio nome já diz, mitologia, mito. Mas eles acreditavam naquilo ali. Tantos deuses, Paulo passava e via os altares ali. Deus do amor, Deus da fertilidade, tantos e tantos deuses que havia ali. Mas aí Paulo vê um altar ali, ao qual não tinha imagem nenhuma, ao qual não tinha nada, só havia um nome escrito: ao Deus desconhecido. Paulo então aproveita aquela situação e diz: é sobre esse Deus que eu quero falar. É sobre esse Deus que vamos falar nesta manhã. Talvez o ensinamento que você teve, conhecimento que você teve em toda a sua vida, foi um ensinamento errado. Talvez veio de tradições, veio de situações em que você aprendeu, talvez seus pais, seus avós, e aquilo veio daquela linhagem, veio praticando e você segue até hoje. Um Deus que você não conhecia, de repente falar de Deus para você, muitas vezes nós olhamos Deus e eu achava muitas vezes assim: não, Deus está lá em cima e não posso chegar a Ele porque Ele é perfeito, porque não, eu sou pecador. Sim, nós somos pecadores, mas Ele nos reconciliou através de Jesus Cristo, e hoje nós temos o livre acesso ao Pai. Hoje, Igreja de Cristo, nós temos o livre acesso ao Pai. E muitas vezes nós cristãos não colocamos o joelho no chão para ter esse acesso ao Pai, para ter o conhecimento das promessas de Deus sobre as nossas vidas.
muitas vezes somos destruídos pela falta do conhecimento de Deus. Então o apóstolo Paulo, o que ele faz? Ele pega esse altar que ali estava vazio e começa a ministrar sobre o Deus verdadeiro, sobre o Deus da salvação, sobre o Deus a qual aquele povo cultuava, mas não conhecia. Paulo então começa a falar do nosso Deus, do Deus que eu e você servimos. Aleluia. Olhando para os altares, existem altares que nós construímos dentro do nosso coração, que muitas vezes não são altares de Deus. Muitas vezes colocamos tantas coisas na frente de Deus, deixamos Deus de lado. Deixamos Deus de lado. Mas existe um espaço no coração do homem. Esse ninguém preenche. Todo ser humano tem algo dentro de si que nenhuma coisa nesse mundo vai preencher. Nada nesse mundo, não há dinheiro, não há fama, nada nesse mundo vai preencher. O que é isso? É o espaço de Deus. Eu tinha, antes de eu me converter, antes de eu conhecer o Senhor Jesus, eu tinha tantos altares no meu coração. Vou citar alguns aqui. Altares dedicados à bebida, altares dedicados ao fumo, às drogas, à prostituição, altares dedicados à pornografia, altares dedicados ao trabalho, porque muitas vezes a pessoa coloca o trabalho acima de tudo, coloca o trabalho acima da família, coloca o trabalho acima de Deus. Muitas vezes nós criamos altares dentro do nosso coração e sem perceber começamos a adorar esses altares. Mas tinha uma coisa dentro de mim, e por mais que eu buscasse, esse vazio não era preenchido. Felicidades momentâneas, coisas passageiras que no momento, em certa situação você está feliz, só que quando você chega na sua casa, você dobra, coloca a sua cabeça ali no travesseiro, a paz se vai embora, aquela alegria se vai embora e vem aquele vazio dentro de você. Sabe o que é esse vazio? É a falta de Deus. É a falta do conhecimento de Deus. É a falta de você conhecer e saber que existe um Deus que está vivo, que quer se relacionar comigo, com você. É um Deus que quer um relacionamento. Ele não é um Deus que está longe, não, Ele está perto. Hoje nós temos acesso a esse Deus. Aleluia. Glória a Deus. A falta de conhecimento nos leva a adorar outras coisas no lugar do Deus vivo. Aí eu faço uma pergunta, não precisa me responder. Como é que está o altar aí dentro de você? A quem você tem adorado? Nós temos adorado ao Deus vivo? Nós temos adorado aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória? Fica a pergunta, não precisa me responder. Responda para você mesmo, responda para o Pai. Vamos entrar então nos 6 pontos. Rapidamente. Quero colocar 6 pontos aqui. 6 pontos que o conhecimento de Deus nos traz. Primeiro ponto. O conhecimento de Deus nos ensina a não errar, ou a errar menos. Na verdade, Ele ensina nós a não errarmos. Só que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos sim. Mas sempre digo aqui em cima no altar: você viver uma vida de pecado é uma coisa, você ser um pecador é outra. Nós deixamos a vida de pecado, deixamos aquilo de lado, aquilo que nós fazíamos, e muitas vezes não tínhamos o conhecimento. Nós não tínhamos o conhecimento e fazíamos aquilo que não agradava a Deus. Mas hoje nós temos o conhecimento e deixamos muitas coisas de lado. Nós erramos sim, e nós somos humanos, e nós estamos num corpo corruptível.
mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda a nós errarmos menos e acertarmos cada vez mais. Olha o que Jesus disse em Mateus 22, verso 29. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se nós não conhecemos as Escrituras, nós erramos. Mais ainda, olha o que o texto está dizendo. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus nas nossas vidas, igreja. Nós temos esse poder dentro de nós, chamado Espírito Santo de Deus. Não é uma força, mas é um poder. É um poder de regeneração que nos regenera, que nos faz vencedor. Um poder que, em nome de Jesus, nós determinamos. Em nome de Jesus nós expulsamos. Em nome de Jesus nós oramos por nossos entes queridos. Oramos pela conversão. Esse poder é o poder do Evangelho. E o poder do Evangelho salva tanto o judeu como o gentil. Esse poder habita dentro de nós. E em nome de Jesus, que esse poder esteja e permaneça dentro de você, para que você possa sim ter o conhecimento de Deus e ministrar sobre a vida das pessoas, e ministrar sobre a vida dos seus entes queridos. Muitos não querem conhecer a Deus. Mas sabe por que as pessoas não querem conhecer a Deus? Porque elas sabem, quando mais ela conhece a Deus, mais coisas ela tem que deixar para trás. Eu confesso que antes de vir para a igreja, eu colocava a culpa no dízimo e na oferta. Eu não vou para a igreja porque tem que dar dinheiro para pastor, andar de carro zero. Eu vou lá dar dinheiro para aquele homem. Mas na verdade, sabe o que estava lá no fundo? Comigo foi assim. Eu sabia que se um dia eu pesasse aqui dentro, eu ia ter que abandonar a vida de gandaia, eu ia ter que abandonar a bebedice, eu ia ter que abandonar a pornografia, porque o nível de Deus é alto, igreja. Como tem sido pregado nesse altar aqui, nós somos o santuário de Deus. Deus exige um padrão alto. Alto aos olhos do mundo, mas quando nós nos entregamos aos pés da cruz, quando nós servimos a esse Deus, vimos que Ele nos ajuda, Ele nos capacita. Isso vai deixando de lado, isso não nos pertence mais. Nós vamos deixando as coisas de lado, nós vamos nos tornando pessoas melhores. E as pessoas olham para nós, e você está diferente. Ei, tem algo diferente em você. Aí você sabe que aí é hora de você ministrar. É hora de você pregar o quê? O Deus desconhecido. Fala, vem cá, irmão. Vem aqui, meu amigo. Sabe o que aconteceu comigo? É um Deus que eu não conhecia, mas hoje eu conheço. Um Deus que tantos anos na minha vida foi desconhecido, mas hoje eu estou apresentando para você. Um Deus que muda a tua história. Um Deus que você pode ter entrado aqui nesta manhã cabisbaixo, não sabendo o que fazer, mas Ele é capaz, Ele tem o poder de mudar a tua história, tem o poder de mudar a tua família, de mudar a tua situação. É esse Deus que nós estamos ministrando aqui nesta manhã. Mas muitos têm medo de chegar a Deus por causa disso. Nós vamos ver um texto, não vamos ler, só vou citar ele no final da pregação, da ministração. Aí já entra também aqui não só pessoas que não conhecem a Cristo, mas também aqueles que estão aqui, que servem a Cristo. Muitas vezes nós, como cristãos, não queremos nos aprofundar mais, com medo da responsabilidade. Mas, meu querido, se Deus te chamou, fica tranquilo, Ele te capacita, Ele vai te honrar, Ele vai te sustentar, Ele vai te dar o suporte. Tem um passo a mais. Não tenha medo de conhecer. Eu conheci Jesus, conheci a salvação, e aqui está bom, paro por aqui. Não, se aprofunde. A Bíblia nos diz, prossigamos, conhecemos e prossigamos a conhecer o Senhor. O profeta Oséias disse isso. Talvez você esteja na igreja aqui há tantos e tantos anos, mas você fica meio ainda, eu não sei, não. Se mergulhe nesse rio, se entregue na presença do Senhor, deixa Ele concluir a obra que Ele tem na tua vida, deixa Ele levantar o ministério que está fluindo dentro de você. É algo que dentro de você começa a pegar aquele fogo, você pensa em algo e aquilo ali, o coração seu queima. Sabe o que é isso? Isso é o Espírito Santo te chamando, querendo te levantar nessa terra como um servo dele, para você pregar o Evangelho, para você ganhar almas. Aleluia. 2. Segundo,
Conhecimento de Deus faz com que nós conheçamos as promessas de Deus para nossas vidas. Temos uma herança, Velho Testamento e Novo Testamento. Se tem testamento, tem herança. Existe uma Bíblia, a Bíblia de promessas. Nessa Bíblia contém as promessas de Deus grifadas, e ali diz mais ou menos que tem aproximadamente mais de 1.100 promessas de Deus para nossas vidas. Aí eu lhe pergunto, você conhece essas promessas? Nós conhecemos essas promessas? Nós conhecemos aquilo que Deus realmente tem para nós? De repente estamos perdendo bênçãos, porque não temos esse conhecimento, igreja. Por isso que nós vemos aqui na igreja, nos cultos, no domingo de manhã, no domingo à noite, na terça à tarde, na quarta à noite, na sexta à noite, no sábado à noite, na manhã de oração e na vigília. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós queremos conhecer mais o nosso Deus. Nós queremos ter mais intimidade com o nosso Deus. Quantas promessas? As promessas, vamos dizer assim, as principais. Quais são as promessas? Que foram ditas lá no Velho Testamento. Que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. É o nosso Senhor Jesus. Essa promessa já veio, se cumpriu no Novo Testamento. Outra promessa de Deus, que Ele enviaria o Consolador. Jesus morreu. Ele morreu. Passou tudo que passou, mas Ele morreu. Mas tem muitos que foi ensinado aqui, Ele morreu. Parou por aqui. Mas o Deus que nós servimos tem uma vírgula. E ressuscitou. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Talvez você tenha conhecido até hoje um Jesus que veio, que passou tudo que passou, morreu na cruz, mas morreu. E acabou ali, não, Ele acabou ali, mas Ele morreu. Mas é o terceiro dia, a Bíblia diz que Ele ressuscitou. E essa promessa veio sobre as nossas vidas. E nós cremos nesse Jesus hoje. E através desse Jesus, é para o Senhor, Pai. Aleluia. E através desse Jesus, a promessa de Deus, Ele subiu ao Pai. E a Bíblia nos diz hoje que Ele está à direita do Pai. Intercede por mim e por você. Outra promessa, a descida do Espírito Santo. Já se cumpriu. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se cumpriu essa promessa. Agora eu digo que temos a promessa da salvação, que é o principal. A salvação em Cristo Jesus. E são promessas que estamos aqui, sim, são as essenciais. Mas eu digo, e as bênçãos? Deus tem vitória para nossas vidas. Deus tem promessas de trazer nossos familiares. Tantas e tantas promessas podemos citar. Está tudo aqui, ó, nesse manual. Está tudo aqui. Para toda criatura ler. Para quem quiser ler. Torna a dizer, não entendo. Tem os cultos, tem a escola dominical, tem os pastores aqui instruídos para te ensinar, para te instruir, para que você não perca as bênçãos. Torno a dizer, o Código Civil, tantas leis no mundo, nós não conhecemos e temos tanto direito, e não conhecemos, assim é a palavra de Deus. Temos tantas promessas nas nossas vidas, mas não desfrutamos dela. Por quê? Porque não temos o conhecimento. Terceiro, o conhecimento de Deus nos dá a vitória. Aleluia. De repente você teve uma vida de derrota. De repente você teve uma vida até aqui de frustração. Mas você precisa entender que em Cristo nós somos mais do que? Mais do que? Olha o que Romanos diz. Romanos diz isso. Romanos capítulo 8:37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Se você ler o contexto, Paulo está dizendo das aflições, das tribulações. Ele diz, por todas essas coisas aqui, ó, tudo que nós passamos, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? O Pai.
enviou seu Filho Jesus Cristo. Sabe o que é ser mais que vencedor? Talvez você tenha ouvido, se você não ouviu, vou repetir para você. Uma pessoa mais que vencedora. Para que você entenda, vamos pegar uma situação. Tem um lutador. 2 lutadores vão lutar no ringue. Você torce para um. Aquele lutador que você torce, ele vai, nocauteia o outro. E ali ele ganha o cinturão da vitória. Aí ele vai, entrega para aqueles as pessoas ali que acreditam nele. Outro exemplo fácil para você entender. Vamos falar uma linguagem fácil aqui, vamos falar de futebol. Vamos falar do Corinthians, que está próximo de ser campeão. A torcida do Corinthians tem seguidores, amém? Como a torcida do Palmeiras, meu amigo palmeirense lá. Entenda uma coisa, tem um povo que segue determinado time. E quando o time é campeão, quando o time do Corinthians, um exemplo, é campeão, eu como corintiano, como eu sou corintiano, falo aqui, ó, nós somos campeões. O time venceu, mas isso se explana a todo corintiano. Só para você entender, Cristo já venceu na cruz. Cristo já venceu na cruz, meu querido. Ele já nos deu a vitória. Por isso nós somos mais que vencedores em Cristo. Porque, torna a dizer, Ele morreu. Sim, mas Ele venceu a morte. Ele venceu a doença. Ele venceu as trevas. E Ele nos faz mais que vencedores. Por quê? Como é que eu faço para ser um vencedor, mais que vencedor em Cristo Jesus? É só você aceitar Ele como o único e suficiente Salvador na tua vida. Aí você vai fazer parte desse time. Qual time? O time de Cristo. Aleluia, igreja. Você faz parte desse time? Pergunta para o irmão, cutuca o seu irmão do estado, pergunta para ele, você faz parte desse time? Do time de Jesus? Se você faz parte desse time, você é mais que vencedor. Ele venceu por nós. Ele deu a vitória por nós. Aleluia. Quarto, o que o conhecimento de Deus nos dá? Nos dá a vida eterna. Como assim dá a vida eterna? Quando se fala em vida eterna, vida após a morte, a Bíblia diz que nós estamos aqui de passagem. Isso é passageiro. Mas nós vamos prestar conta um dia de todas as nossas atitudes. E nós estamos mortos em nossos pecados. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso de número 1. E vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. Estávamos condenados ao inferno, à destruição. Não valemos nada. Quem apostaria em nós? Irmão Rodriguinho, quem apostaria em você antes? Pastorzada? Quem apostaria no Senhor? Quem apostaria em mim? Morto. Vivo, fôlego de vida, mas espiritualmente morto. Diante de Deus estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, mas Ele nos deu a vida. Entenda isso, Ele nos deu a vida. A palavra do Senhor nos diz, uma das cartas de Pedro, tudo que se diz respeito à vida está nele. O que está morto na tua vida? Eu digo para você que está aqui pela primeira vez, mas digo para você também que serve ao Senhor há tanto tempo, o que está morto na tua vida? De repente você esqueceu disso, que o nosso Deus, o nosso Jesus é um Jesus vivo, um Jesus que traz à vida aquilo que está morto. De repente o teu ministério, o teu casamento, o que está morto na tua vida, clame a isso, fala: Senhor, o Senhor é o Deus da vida. Jesus, o Senhor traz vida no meu casamento, traz vida no meu ministério, traz vida, Senhor, naquilo que está necessitado, naquilo que está morto na minha vida. Peça para Deus nessa manhã. Temos o conhecimento que Jesus nos dá a vida
João 3,16 diz isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisa crer em Cristo. Precisamos crer em Cristo. E quando você crê, você pratica. Porque não adianta só crer. Crer é o primeiro passo. A Bíblia diz que crer, até os demônios creem. E eles temem. Aleluia. Temos que correr. 5. Quinta coisa que o conhecimento de Deus nos dá. Vamos ler antes. 1 João capítulo 3, verso de número 38. Nós pulamos um aí, mas fica tranquilo, irmãos. 1 João capítulo 3, verso número 8. A Bíblia diz assim: aquele que pratica pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Chama atenção a esse detalhe aqui, ó. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nós temos o aniversário da nossa alma, nós sabemos disso. Mas Jesus, nós sendo do time de Jesus, Ele desfaz todas as obras do inimigo em nossa vida. Será que você consegue entender isso? Tem pessoas que vivem uma vida de derrota, uma vida de doença, uma vida de, vamos dizer assim, um palavreado assim, escravo de Satanás, escravo do inimigo da nossa alma. Mas a Bíblia diz que Jesus veio desfazer essas obras do maligno. Jesus veio quebrar toda a sentença que era contra a minha vida, que era contra a tua vida. E quando nós aceitamos isso na nossa vida, a Bíblia diz que o inimigo não nos toca, a não ser que seja de permissão de Deus. 6º e último, o conhecimento de Deus nos liberta. Você entendeu, igreja? O conhecimento de Deus nos liberta. Mas o que isso quer dizer? É uma libertação tanto física como espiritual. A palavra do Senhor nos diz que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Se você está enfermo, a cruz do Calvário já levou essa doença. Você precisa só tomar posse e crer nisso. É claro que você tem que cuidar do seu corpo físico, sim. Mas se porventura apareceu, cite isso para Deus nas suas orações. Senhor, verdadeiramente o Senhor levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Mas especialmente a libertação espiritual. Eu quero citar um exemplo aqui, fazer uma alegoria. O que é uma alegoria? Uma linguagem figurada para que você entenda. Alguém sabe como é que eles fazem para domar um elefante? Um animal tão grande, forte. Aí você vê que eles adestrando, fazem o que querem com o animal. Como é que pode isso? Se você não sabe, eu vou compartilhar com você, e você vai entender o que Deus está falando conosco. O filhote de elefante, quando ele está crescendo, eles vão acorrentam aquele filhote de elefante em uma árvore e deixam aquele filhote de elefante ali. E por várias e várias vezes aquele elefante vai tentar sair, vai tentar puxar e vai tentar e não vai conseguir. E assim é sucessivamente por muito, muito tempo. Aquele elefante vai ficando tentando brigar com aquela árvore acorrentada e não consegue sair. Aí você vai entender, tem o lado bom e o lado mal, o lado bom e o lado ruim. Você já ouviu dizer, aquela pessoa tem memória de elefante. Por quê? Elefante, apesar do seu cérebro ser pequeno, tem uma capacidade muito grande de armazenamento, de lembrar das coisas. E quando aquele elefante cresce, o suficiente, sabe o que é o suficiente para que ele não saia do lugar? O adestrador colocar uma vara encostada no pé dele, e essa vara vem encostar no chão. Aí ele olha para aquela situação e fala, eu não vou conseguir sair, porque eu já tentei. Uma simples vara,
Ele não vai sair dali por quê? Fala, eu tentei, a vida inteira eu não consegui, estou preso novamente. E muitas vezes, nós sendo crentes há tantos anos na igreja, tantos anos na casa do Senhor, tem maldições, tem coisas que nós passamos no passado, que ainda nós temos a mente do elefante, que nós estamos presos em costumes, em tantas coisas. Lá atrás eu não consegui, a minha família vem num ciclo de derrota. Essa enfermidade aqui, ó, esse câncer, não, esse câncer veio do meu avô, pegou do meu bisavô, agora veio dos meus pais. Isso vem trazendo, e tantas coisas nós podemos citar aqui, tantas coisas que lá no passado foi inculcado em nossa mente, e nós trazemos isso, viemos para Cristo, mas nós não entendemos isso. O que eu estou querendo dizer para você, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, você é liberto em Cristo Jesus, Ele quebrou as correntes que eram contra nós. Existem sentenças, maldições hereditárias, que são desfeitas através de Cristo. Nós precisamos entender isso rapidamente. Vou citar um exemplo. Hoje minha filha primogênita vai fazer 7 anos. Já citei esse exemplo aqui. A minha esposa, ela tinha uma maldição hereditária na família dela. A avó dela perdeu o primeiro filho, a mãe dela perdeu o primeiro filho, as tias dela perderam o primeiro filho, irmãs dela perderam o primeiro filho, primas dela perderam, todas perderam o primeiro filho. Quando eu vim para Cristo, teve uma campanha de quebra de ciclo. Eu falei, Senhor, eu tomo posse. Senhor, a minha esposa não está, a igreja era aqui do lado. Eu falei, Senhor, a minha esposa não está aqui, mas eu creio, eu com ela somos uma só carne, somos casados, Pai. Eu faço essa campanha, eu desfaço essa maldição na vida da minha esposa, na minha vida. Acabou aqui, eu conheci a verdade me libertou. Hoje minha filha está aí com 7 anos. E eu não vou perder mais primogênito. Não, porque isso foi desfeito. E tem tantas coisas que nós precisamos conhecer através da palavra, através de vir no culto. Tantas coisas que estamos presos no passado, e Jesus já nos libertou disso. Entenda isso, igreja. Quando você entende isso, você sai daqui com a tua bênção. Aleluia. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. Aleluia. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segura um pouquinho para mim aqui. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E nós tivemos uma mente no passado, como eu disse, ensinamento que foi ensinado para você, foi ensinado errado para você. Ou você vem com aquilo como foi dito aqui, mas você precisa renovar, você tem que receber essa transformação na sua mente. O que é isso? É você receber Cristo na sua mente, você entender a palavra de Deus e você aplicar na sua vida. Aí você consegue as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Aí você é livre, aí você é liberto. Aleluia. Temos visto os cristãos, pessoas que servem a Cristo, estão padecendo por falta desse conhecimento. Cristo já nos libertou, igreja, da escravidão. Não permita o inimigo ficar se escravizando, não. Dá um basta hoje. Fala basta. Jesus, o Senhor morreu por mim na cruz, e o Senhor desfez toda a obra do inimigo, foi desfeita por ti, Jesus. Fala para o Senhor nesta manhã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos partindo para a conclusão, igreja. Vamos concluir. Já são 10:10, quase 10:10. Vamos ler agora em Atos, capítulo número 17, do verso 29 ao 31. É o mesmo texto, vamos continuar. Verso 29 diz assim: sendo nós, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício da imaginação dos homens. O que ele está dizendo aqui? Deus não é feito numa imagem. É por isso que aquele altar do Deus desconhecido estava vazio. Porque a Bíblia diz que esse nosso Deus que nós servimos, Ele é invisível, mas Ele é real. E esses aqui, aquele povo ali, idolatria, aquele povo ali estava focado nisso. Aí Paulo então diz assim, ó, Deus não está, como dizer a palavra, Deus não está fixo nisso daí, Deus não está preso nisso daí, Deus é muito mais que isso. Aí ele continua dizendo assim aos atenienses: mas Deus, não tendo em conta o tempo da vossa ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam.
porquanto tem de ti determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Chama atenção para o verso de número 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Quando você fala com uma pessoa ignorante, já disse isso em outras pregações, uma pessoa ignorante que ela não tem o conhecimento. Aquele povo não tinha o conhecimento, então Paulo foi e expôs o Deus desconhecido. Eu não sei o que foi ensinado para você no seu passado. De repente você tem feito errado até agora, mas louvado seja o nome do Senhor por causa desse versículo. Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Deus não leva em consideração aquilo que você aprendeu errado, mas hoje você está aprendendo certo. Aleluia. Hoje você está aprendendo que você, conhecendo Deus, você tem vitórias. Aleluia. Ezequiel 47 diz assim, um texto muito conhecido: existem águas que dão nos tornozelos, existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos lombos, algumas traduções na cintura, mas existem águas profundas que o pé não alcança. O que é isso? Vamos traduzir para o conhecimento de Deus, para a nossa comunhão com Deus. Você pode chegar nesse rio e pisar somente os pés. Você está tantos anos na igreja, você pode estar com as águas nos seus pés. Amém, Deus respeito. Mas você pode ir muito mais além. Você pode deixar a água chegar aos seus joelhos. Tudo uma etapa. Você pode fazer as águas chegar à tua cintura. Ou você pode se entregar nesse rio e falar: Senhor, eu sou dependente de Ti, sou carente de Ti. Eu digo para você que não serve a Cristo e para você que está aqui, que serve a Cristo há tanto tempo. Em qual fase você está? Se entregue no rio do Senhor. Mas Senhor, estou aqui, faça conforme a tua vontade. E o texto diz: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Oséias 6, versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Igreja, prossiga em conhecer ao Senhor. Não acho que Deus tem pouca coisa para nós, não. Deus tem muita coisa aqui na terra e principalmente lá no céu para nossas vidas. Se coloque de pé, igreja. Se coloque de pé. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Olha o que Provérbios capítulo 1, verso 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, ou o princípio do conhecimento, algumas traduções. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, mas o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Aí eu faço uma pergunta para você: o que você vai fazer com o conhecimento que você adquiriu hoje? O que você vai fazer com aquilo que o irmão Johnny disse? Não, aquilo que as Sagradas Escrituras estão dizendo. Se eu falar de mim, irmão, você pode jogar fora, pode até questionar, mas tudo que foi pregado aqui foi a palavra de Deus. Aí a escolha é sua. Deus dá o livre-arbítrio para o homem. Você escolhe a decisão que você quer tomar. Ou você pega esse conhecimento e coloca em prática e ser abençoado, ou você despreza. A escolha é tua, Deus respeita. Amém? O que você vai fazer com aquilo que você aprendeu hoje? A escolha é sua. Feche seus olhos, igreja. Vamos estar orando ao Senhor. Querido e amado Pai Celestial, Senhor, eu coloco diante de Ti a cada um que aqui está, Senhor, a Tua igreja. Senhor, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, e nós aprendemos nesta manhã que o Senhor é um Deus desconhecido, mas o Senhor se faz, o Senhor, papai, se revela a nós. Por um tempo o Senhor foi desconhecido em nossas vidas, mas muitos estão aqui há tantos anos e Te conhecem. Mas existem pessoas aqui que de repente que não Te conhecem verdadeiramente. Senhor, tem pessoas aqui que estão na Tua casa Te servindo, mas não Te conhecem ainda, Pai. Porque tem muito a conhecer, e temos sim que prosseguir em conhecer ao Senhor. Mas eu Te peço nesta manhã, Espírito Santo de Deus,
Que o Senhor venha nos dar uma unção de sabedoria, entendimento, discernimento da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar a fazer aquilo que agrada ao Pai. Senhor, venha falar aos corações nesta manhã. Que nós possamos sair daqui nesta manhã, papai, conhecendo mais de Ti e fazendo com excelência a Tua obra, Senhor. Crendo, Papai Santo querido, que o Senhor nos deu a vitória. Crendo que através do conhecimento nós erramos menos. Crendo que através do conhecimento nós acreditamos nas Tuas promessas. Sendo que através do conhecimento da Tua palavra nós temos a vitória. Sendo que através do conhecimento da Tua palavra, Senhor, nós temos a vida eterna. Sabendo que através do conhecimento o Senhor Jesus já desfez toda a obra do inimigo sobre as nossas vidas. E através do conhecimento de Ti, Pai, crendo que nós somos libertos em Ti, Jesus. Pai, que essa palavra venha cair no coração do Teu povo, que venha gerar frutos, Pai, para a honra e para a glória do Senhor. É o que eu Te peço, Pai, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Posso fazer um apelo, pastor? Eu quero fazer um apelo aqui. Jesus disse assim, em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai, diante dos meus santos anjos. O primeiro passo precisa ser dado. Não basta nós só conhecermos, nós temos que crer e colocar em prática. O primeiro passo é o quê? Aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O segundo passo é você permanecer na igreja, servindo esse Cristo, se batizar e fazer parte dessa família chamada Cristo. Se você quer ser mais que vencedor, você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Essas promessas Deus tem para todos, mas é para aquele que crê em Cristo. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Alguém nesta manhã que está entre nós, que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, levante a sua mão se você quer aceitar Ele hoje como o único Senhor e Salvador da tua vida. Se você quer mudar, fala: eu quero mudar de vida, eu quero ser servo de Deus, eu quero alcançar a vida eterna. Alguém em nosso meio que deseja aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador? Levante sua mão. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Receba esta palavra, igreja, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.